Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caros peregrinos, sejam todos bem-vindos a este santuário, a seguir juntos rezar diante da palavra de Deus, acolher com amor aquilo que o Senhor tem a nos ensinar para melhor vivermos e andarmos nos seus caminhos. Queremos saudar também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Vamos nos colocar diante da presença da misericórdia do Pai, reconhecendo as nossas culpas e pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos, e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do 2º mês, após a saída do Egito. Toda a comunidade dos filhos de Israel começou a murmurar no deserto contra Moisés e Arão. Disseram-lhes os filhos de Israel: antes tivéssemos morrido às mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados ao pé das panelas de carne e comíamos pão até nos saciarmos. Trouxestes-nos a este deserto para deixar morrer à fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: vou fazer que chova para vós pão do céu. O povo sairá para apanhar a quantidade necessária para cada dia. Vou assim pô-lo à prova, para ver se segue ou não a minha lei. No 6º dia, deverão trazer para casa o dobro do que apanham todos os dias. Moisés disse a Arão: ordena a toda a comunidade dos filhos de Israel: apresentai-vos diante do Senhor, pois Ele ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, eles voltaram-se para o deserto e a glória do Senhor apareceu numa nuvem. Então o Senhor falou assim a Moisés: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Vai dizer-lhes:
Ao cair da noite, comereis carne, e de manhã saciar-vos-ei de pão. Então reconhecereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Nessa tarde apareceram codornizes que cobriram o acampamento, e na manhã seguinte havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. Quando essa camada de orvalho se evaporou, apareceu à superfície do deserto uma substância granulosa, fina como a geada sobre a terra. Quando a viram, os filhos de Israel perguntaram uns aos outros: Manhu, quer dizer, que é isto? Pois não sabia o que era. Disse-lhes então Moisés: é o pão que o Senhor vos dá em alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
aves tão numerosas como as areias do mar, e caíram no meio do acampamento, ao redor das suas tendas. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem o encontra permanecerá para sempre. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas nesses termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque a terra era pouca profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-nas. Outras caíram em terra boa, e deram frutos bons. Umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, então que a palavra do Senhor hoje proclamada possa realmente transformar a nossa vida, que possamos acolher e colocar em prática todos os dias aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E hoje, nesse evangelho que acabamos de escutar, nós vemos que Jesus fala por meio de parábolas. E por que Jesus só fala por meio de parábolas? Na verdade, parábolas são histórias que os mestres costumavam falar com seus discípulos através dessas histórias, coisas do cotidiano, do dia a dia. É o caso hoje desse evangelho. Jesus está a contar uma história de alguém que foi semear e as sementes caíram nos terrenos aí. E, no entanto, para melhor compreendermos essas histórias, claro que Jesus sempre procurou uma maneira de identificar
a realidade daqueles pelo qual estava a falar, não é? Então, falar de uma maneira que eles pudessem entender, mas não apenas entender, mas compreender de verdade e colocar em prática. Do que adianta a palavra de Deus, as parábolas, se nós compreendemos, mas não colocamos em prática? Vai ficar pela metade, não é? Então, Jesus, Ele quer que nós a compreendamos, aquilo que Ele quer passar para nós, e coloquemos em prática no dia a dia da nossa vida. Então, poderíamos até nos perguntar por que Jesus fala apenas em parábolas, justamente para que nós possamos compreender aquilo que é do nosso cotidiano de vida e colocar em prática com certeza. E, no entanto, podemos citar um exemplo para quem conduz um automóvel, por exemplo. Nós temos o retrovisor. E para que serve o retrovisor? Não é para olharmos apenas para o retrovisor, mas para olharmos além do retrovisor. O que o retrovisor quer mostrar para nós, né? Então, assim são as histórias, as parábolas de Jesus, para que assim nós possamos olhar para além daquilo que o Senhor está nos dizer, para compreender e, como eu disse, colocar-nos em prática. Então, na verdade, é necessário entender uma coisa. Para compreender e colocar em prática essas parábolas, é importante que nós possamos aprender o que é unir a fé e a vida. Só vamos compreender e colocar em prática a parábola que o Senhor nos ensina se conseguirmos unir a fé e a vida. Há tanta gente que só apenas pensa em viver a fé, mas não consegue unir a sua vida com a fé. Ou seja, vive um cotidiano de um divórcio. Há tanta gente que conhece a palavra de Deus, mas também não coloca em prática. Não procura viver na sua vida. Conhecer não basta somente. É importante ter a vida no dia a dia, na prática. Então, meus irmãos, unir a fé e a vida é o melhor e mais seguro caminho para podermos compreender a palavra de Jesus e colocar em prática na nossa vida. Jesus é o bom semeador. Semeia a sua palavra todos os dias, através da Eucaristia, ou através da leitura mesmo, orante da palavra de Deus, através de alguém que semeia esta palavra na nossa vida. Mas é importante uma coisa, saber que Ele é o bom semeador, mas permitir que também a nossa vida seja uma terra boa para acolher esta semente da palavra de Deus. Há tanta gente que às vezes fica a se perguntar, meu Deus, por que eu não mudo nada na minha vida? Vou à missa praticamente todo dia, escuto a palavra de Deus, rezo todo dia, mas não muda nada, continua a mesma coisa. Alguma coisa realmente não está correta, não é? Alguma coisa está a faltar. E o que está a faltar? A terra. Qual é a terra do meu coração? Qual é a terra que eu acolho esta palavra de Deus? Como nós ouvimos no próprio Evangelho, Jesus vai falando dos tipos de terra, não é? Mas a única terra que vai produzir frutos bons é a terra boa. É a terra que procura acolher. É a terra que, além de acolher, ela permite com que esta palavra de Deus possa crescer e produzir muitos frutos bons. Que frutos bons? Eu vou saber se também realmente ali estou a acolher a palavra de Deus. Primeiro, é o fruto da humildade. Quando nós temos essa consciência que procuramos todos os dias na nossa vida viver na prática da humildade, tirando o orgulho de lado, a prepotência e o nosso egoísmo. Viver a humildade é o caminho mais seguro e também é a maneira mais sensível de compreendermos que a palavra de Deus está a fazer um efeito na minha vida. É impossível alguém que procure realmente acolher a palavra de Deus e não viver na humildade. Se ainda não vive na humildade, é porque está a faltar ainda fazer com que essa palavra semeada por Jesus
possa realmente produzir esse fruto bom. Então, a humildade é realmente o sinal de que nós estamos acolhendo bem num terreno bom, porque há tanta gente de fé, dizem, né? Há tanta gente que são rigorosas nas práticas da fé ou da tradição, seja como for, mas não tem humildade. Alguma coisa não está certo. O orgulho não faz parte do discípulo de Jesus, assim como tantas outras coisas que assim, nós assim o sabemos. E por isso, meus irmãos, vamos olhar para esse Evangelho e vamos pedir ao Senhor, então, esta graça de que a minha vida seja realmente uma terra boa, que esteja disposta a acolher esta palavra que Jesus semeia todos os dias na nossa vida. Quando nós olhamos para a primeira leitura, também é curioso poder notar, esses dias estamos a acompanhar a história do povo de Deus em relação, né, ao Egito, em relação a viver como escravos, e Deus os liberta. E Deus ontem, para quem leu ou participou da missa, viu que Deus deu um grande sinal de libertação e para abrir aquele mar para o povo de Deus passar. E hoje, vamos dizer assim, praticamente, vamos dizer que cronologicamente, 2 meses, vamos dizer assim, de que o Senhor tem realizado essa libertação do povo de Deus, mesmo a sair do Egito. E Deus começa a mostrar para eles tudo que é maravilhoso, tudo que, para dizer que Ele está com o seu povo. E agora, pouco tempo já, e já começa a murmurar. Começam a falar mal de Moisés, de Arão, até mesmo de Deus, com certeza. Começa a murmuração. Por que será que muitas vezes temos essa tentação de poder esquecer as coisas bonitas, as ações da misericórdia de Deus, do poder de Deus na nossa vida? E quando aparece alguma coisa que não nos está muito bem, começamos a murmurar. Começamos a esquecer tudo aquilo que Deus fez de bom na nossa vida. De certo, com certeza, são tantas tentações que vêm até nós, né? Mas não podemos permitir que isso aconteça. Agora, começa a murmurar e começa a lembrar do seu passado. A lembrar de quando se reunia ao redor das panelas de carne, né? Ai, quantas vezes nós somos mesquinhos. Quantas vezes nós também, não é, fazemos e pensamos como o povo de Deus no Egito. Deus livrou-os da escravidão, mas para alguns é melhor viver como escravo, tendo ali ao redor a fartura e tendo todas as coisas, ou mesmo, vamos dizer literalmente aqui, as panelas de carne, a fartura de pão. Há tanta gente que prefere viver assim, escravo do pecado, escravo das coisas desse mundo passageiro, escravo de tantas outras coisas, mas tendo ali o que comer, tendo ali, pronto, está tudo muito bem. Mas Deus não quer assim. Deus quer, como um povo que pertencemos a Ele, Ele quer que nós o vivamos na liberdade dos filhos de Deus. E aprender a viver a cada dia, sempre por agradecer todas as coisas que Deus realiza na nossa vida. E não murmurar, não sermos mal agradecidos de tantas coisas boas, de tantas graças, de tantas bênçãos. Inclusive, olhando para Jesus, né, que deu mesmo a própria vida por nós. Por isso, meus irmãos, superemos essas tentações de pensar que as facilidades ou a felicidade da vida está diante das coisas que são passageiras. Mas mesmo assim, Deus continua a nos mostrar quem Ele é. Continua a revelar para nós que é um Deus que, apesar das nossas murmurações, Ele ainda escuta. E aqui, nós ouvimos nesse texto, escuta e continua a fazer o bem. Vou lhes dar pão que vem do céu. Vou lhes dar cordonizes. Vou lhes dar tudo. Deus nos dá tudo. O que é que Deus falta nos dar ainda? Peçamos, meus queridos irmãos e irmãs, a graça a Nosso Senhor de poder ter esse coração bom, disponível. O meu corpo, a minha vida, seja uma terra preparada pelo Espírito Santo, preparada por Nossa Senhora, para poder acolher esta semente da Palavra de Deus.
para podermos colocar em prática na nossa vida, no dia a dia, não em palavras, por dizer, mas justamente no cotidiano da vida, nas nossas ações. Hoje, mais uma vez, como já é de costume, temos as bodas e agradecemos a Deus mais uma vez pelo testemunho desses dois casais que aqui estão hoje conosco, para agradecer o dom da vida, o dom da bênção de Deus do matrimônio na vida deles, também dos seus familiares. Então, podem aproximar-se do altar, faz favor. Então, nós aqui temos duas bodas de prata, com o Vitor e a Maria, com o Antônio e a Sônia. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais renovar agora diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. E aproveito para aproveitar a cada um de vós, para que também faça a sua oração ao Senhor, agradecendo e pedindo a perseverança desses dois casais. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Segura a mão da noiva. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Então, muitos parabéns e que a Virgem Senhora do Rosário de Fátima os cubra sempre com seu manto, os abençoe e vos proteja. Irmãos, o anúncio da palavra de Deus feito por Jesus e pela Igreja é comparado à sementeira levada a cabo pelo semeador. Peçamos ao Pai que a produção seja abundante, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja seja fiel à proclamação da palavra, para que cada cristão acolha a semente e volte a semeá-la, e todo o mundo se torne seara de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os governos se preocupem com quem tem fome, para que os povos mais pobres encontrem solidariedade e descubram que o homem não vive só de pão, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os campos semeados deem colheitas abundantes, para que os homens da terra não sejam desprezados e as sementes do bem deem fruto a 100 por 1, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens não pensem só em si, para que os que têm pão não deixem de repartir, e Deus seja sempre adorado e louvado, oremos. Ouvi-nos, Senhor.
para que os membros desta Assembleia escutem a palavra, para que em cada família haja fome do Deus vivo e todos digamos: este é o pão que o Senhor dá. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências. Pelos doentes e os que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, dono da semente e da seara, aceitai-nos como somos, cheios de limitações, mas fazei-nos dar bom fruto com abundância. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que levartes à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, que verdadeiramente o nosso dever é nossa salvação. Dá-vos graças sempre em toda parte. Vós não precisais dos nossos louvores,
e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcança-nos a graça da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Por Ele e com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitites à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-o na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta, Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
as fontes do céu transbordam em água e fazeis brotar o trigo. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre. Viverá para sempre. Assim preparais a terra, regais os seus sulcos e aplanais as laivas. Vós a inundais de chuva e abençoais as sementes. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre. Viverá para sempre. Coroastes o ano com os vossos benefícios, por onde passastes brotou a abundância. Viceis as pastagens do deserto e os outeiros vestem-se de festa. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciaste nesses divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marta, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Então, como escutamos no Evangelho de hoje, peçamos sempre a graça de Deus para que a palavra do Senhor habite numa terra boa do nosso coração. Obrigado a todos que rezaram aqui conosco e também aqueles que nos acompanharam em casa, no trabalho, pelos meios de comunicação. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe sempre.